Bom, hoje eu e esses caba vamos apresentar um vídeo sobre a Europa, mais especificamente a Alemanha. Vai começar com o João e o Augusto falando sobre alguns fatos da Alemanha. E aí pessoal, nosso grupo vai apresentar um trabalho sobre a Alemanha e vamos lá. A Alemanha é um país localizado no centro da Europa e faz fronteira com vários países, como França, Polônia, Áustria e Holanda. Sua capital é Berlim, uma cidade muito importante para a história e cultura do país. A Alemanha possui mais de 80 milhões de habitantes e é considerada uma das maiores potências econômicas do mundo. O país é desenvolvido nas áreas da tecnologia, educação, ciência e indústria. Além disso, a Alemanha é bastante conhecida pela sua influência histórica, cultural e econômica em todo o mundo. Bom, agora eu vou falar sobre a economia. A economia alemã é uma das maiores e mais fortes do planeta. O país se destaca principalmente pela indústria, pela produção tecnológica e pela exportação dos produtos para vários países. A Alemanha fabrica máquinas e equipamentos eletrônicos, medicamentos e automóveis de alta qualidade. As montadoras alemãs são famosas no mundo inteiro, como BMW, Mercedes-Benz, Audi e Volkswagen. Além disso, a Alemanha investe bastante em pesquisas científicas, educação, inovação e tecnológica. O país também faz parte da União Europeia e possui grande influência na economia mundial. E agora eu vou falar um pouco da história. A Alemanha teve um papel muito importante em vários acontecimentos da história mundial. No século XX, o país participou da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, em 1945, a Alemanha ficou destruída e foi dividida em duas partes. A Alemanha Oriental, que era socialista, e a Alemanha Ocidental, que era capitalista. Em 1961, foi construído o Muro de Berlim, que separava famílias e pessoas dos dois lados da cidade. Esse muro se tornou um símbolo da divisão do mundo durante a Guerra Fria. Em 1989, aconteceu a queda do Muro de Berlim, um evento muito importante que marcou o início da reunificação da Alemanha. Desde então, o país voltou a ser uma só nação e cresceu novamente como potência mundial. Eu vou falar sobre turismo e conclusão agora. A Alemanha possui muitos pontos turísticos famosos e importantes para a história mundial. Entre eles estão o Portão de Brandenburgo, acho que esse é o nome, localizado em Berlim, que simboliza a união do país, e o Castelo Neuschwanstein, não sei, conhecido por sua arquitetura impressionante e por inspirar castelos e filmes famosos. O país também possui museus, igrejas históricas, parques e cidades muito visitadas por turistas do mundo inteiro. Além disso, a Alemanha é conhecida pelos seus sistemas de transporte modernos e pela organização de cidades. Concluindo, a Alemanha é um país muito importante para o mundo por causa da sua história, economia, cultura, tecnologia e turismo. Seu desenvolvimento e influência fazem dela uma das nações mais importantes da atualidade. Agora sim, beleza. Para começar, eu acho que eu vou mudar um pouquinho o estilo de vídeo, porque assim tá meio chatinho, né? Eu acho que eu vou mudar um pouquinho o estilo de vídeo pra um estilo mais atual? Não sei. Só sei que é um estilo mais atual, mas não é pra focar na gameplay, é pra focar na fala, beleza? Bora lá então. Opa, agora sim, vamos lá. Basicamente, eu fiquei responsável pela cultura, pela parte da cultura. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de começar apresentando a Alemanha, né? Para se você ficar mais fácil de entender. A Alemanha é um país muito importante para a Europa. Mesmo com seu passado conturbado, ela tem histórias, tradições e costumes incríveis. Quando a gente pensa na Alemanha, muitos lembram dos carros, castelos e futebol. Mas a cultura alemã vai muito além disso. Ela foi construída ao longo de séculos e influenciou vários países do mundo. Primeiro, eu vou falar sobre o jeito dos alemães. Uma das características mais conhecidas é a pontualidade. Na Alemanha, chegar atrasado geralmente não é visto com bons olhos. As pessoas costumam respeitar muito os horários e gostam de planejar as coisas com antecedência. Além disso, os alemães são conhecidos por serem organizados e valorizam bastante as responsabilidades. Difícil.
Outras coisas, outra coisa interessante é a educação. A Alemanha investe bastante em ensino e pesquisa. Muitas universidades alemãs são conhecidas internacionalmente e atraem estudantes de diversos países. O conhecimento científico e tecnológico sempre teve grande importância para o país. Agora vou falar sobre a música. A Alemanha teve uma enorme influência na música clássica. Grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. Se eu pronunciei errado, perdoa. Nasceram no país e criaram obras que são admiradas até hoje. Mesmo quem não conhece música clássica, provavelmente já ouviu alguma composição desses artistas, em filmes, comerciais ou vídeos. A literatura alemã também é muito importante. Um dos escritores mais famosos foi Johann Wolfgang von Goethe. Sei lá, se eu errei a pronúncia, perdoa. De novo, né? Considerado uma das figuras mais importantes da literatura mundial. Suas obras influenciaram gerações de escritores e continuam sendo estudadas em escolas e universidades. Quando falamos da culinária alemã, existem vários pratos típicos interessantes. As salsichas alemãs são famosas no mundo inteiro e existem dezenas de tipos diferentes. Outro alimento bastante tradicional é o pretzel, aquele pão em formato de laço, que muita gente já viu em filmes ou séries. Além disso, os alemães consomem muitos tipos de pães, tanto que o país é conhecido por ter uma das maiores variedades de pão no mundo. Os doces também fazem parte da cultura alemã. Existem bolos tradicionais, existem bolos tradicionais, tortas e biscoitos que costumam ser consumidos em datas especiais ou no dia a dia. Em algumas regiões, as receitas são passadas de geração em geração há muitos anos. As festas tradicionais são outro aspecto importante da cultura do país. A mais famosa é a Oktoberfest. Apesar de muitas pessoas associarem esta festa apenas à bebida, ela é na verdade uma celebração cultural que envolve música, dança, roupas típicas, comidas tradicionais e representação folclórica. Ela começou no século XIX e hoje recebe milhões de visitas. Falando, falando em roupas típicas, em algumas regiões da Alemanha ainda é comum ver pessoas usando trajes tradicionais durante festas e eventos culturais. Essas pessoas representam a história e a identidade de cada região. Essas roupas, no caso. A arquitetura alemã também chama bastante atenção. O país possui castelos famosos, igrejas antigas, catedrais e construções históricas, preservadas há séculos. Muitos turistas visitam a Alemanha justamente para conhecer esses lugares. Alguns castelos parecem ter saído diretamente de conto de fadas. Outra área em que a Alemanha se destaca é o esporte. O futebol é sem dúvida o esporte mais popular do país. Futebol, no caso. A seleção alemã é uma das mais vitoriosas da história e já conquistou várias Copas do Mundo. Clubes alemães também são conhecidos internacionalmente e possuem torcidas apaixonadas. Além do futebol, muitos alemães praticam atividades físicas regularmente. A valorização do esporte e da saúde faz parte do estilo de vida de grande parte da população. Uma curiosidade interessante é que a Alemanha possui diferentes regiões culturais. Embora que todos sejam alemães, cada região tem seu próprio sotaque, pratos típicos, tradições e costumes. Isso faz com que a cultura do país seja bastante diversa. É, O respeito ao meio ambiente também é um tema importante na sociedade alemã. O país investe em energias renováveis e em práticas sustentáveis. Em muitas cidades é comum ver ciclovias, sistemas de reciclagem e iniciativas voltadas para a preservação ambiental. Outra característica marcante é a valorização da história. Os alemães preservam museus, monumentos e locais históricos para que as novas gerações possam aprender sobre o passado. Isso é especialmente importante porque o país passou por um momento difícil ao longo da sua história e busca aprender com eles. A Alemanha também é conhecida pela sua indústria e tecnologia. Empresas alemãs são conhecidas mundialmente pela qualidade de seus produtos, especialmente nas áreas de engenharia e automóveis. Essa reputação está ligada à busca constante por inovação e excelência. Hoje, a Alemanha é um país moderno e multicultural,
pessoas de diferentes origens vivem no país e contribuem para a diversidade cultural. Isso faz com que a cultura alemã continue evoluindo enquanto mantém muitas de suas tradições históricas. Para concluir, como conclusão, a cultura da Alemanha é uma mistura de tradição, arte, música, ciência, educação, gastronomia e inovação. É um país que teve grande influência no desenvolvimento do mundo, no mundo moderno, e que continua sendo uma referência em diversas áreas. Conhecer a cultura alemã ajuda a entender melhor não apenas a história da Europa, mas também muitas das ideias e avanços que fazem parte da nossa vida atualmente. Basicamente é isso que eu tenho que falar sobre a cultura. Então, valeu! Opa, voltando aqui, só pra dar um fim, né, no que eu fiz agora. Mas, continuando, valeu por ter. Se você gostou, tá bom. Se não gostou, tá bom também. E continuando o resto do vídeo é com os outros cabos ali, tá? Então, falou, né? É isso, valeu. Agora iremos falar sobre a história alemã. A história da Alemanha é profundamente ligada à sua geografia, pois a sua localização bem no centro da Europa moldou suas fronteiras e o seu papel de liderança global. Para entendermos a Alemanha de hoje, precisamos saber que até o século XIX ela não existia como um país unificado, mas sim como um território fragmentado em centenas de pequenos reinos e estados independentes. Essa realidade mudou apenas em 1871, quando o primeiro Império Alemão foi fundado sob a liderança do Reino da Prússia e do político Otto von Bismarck. Essa unificação tardia deu início a um processo muito rápido de industrialização, urbanização e crescimento econômico, transformando o novo país em uma potência militar e industrial no coração do continente europeu. No entanto, essa rápida ascensão levou a disputas geopolíticas que desencadearam nas duas grandes guerras mundiais do século XX. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Alemanha perdeu seus territórios importantes e enfrentou uma crise econômica devastadora, que abriu o caminho para a subida do regime nazista ao poder na década de 30. A Segunda Guerra Mundial resultou na destruição completa das cidades alemãs e no colapso de sua economia, na perda de sua soberania. Em 1945, com o fim do conflito, o território alemão foi fragmentado e ocupado pelas potências vencedoras, tornando-se o principal palco da Guerra Fria. Essa divisão geográfica dividiu o povo alemão em dois estados completamente diferentes, por mais de 40 anos. Do lado ocidental, formou-se a República Federal da Alemanha, um país capitalista com apoio financeiro do Plano Marshall. Passou por um verdadeiro milagre econômico e se transformou-se numa das maiores indústrias do mundo ocidental. Do lado oriental, surgiu a República Democrática Alemã, uma ditadura socialista aliada à União Soviética que teve um desenvolvimento econômico muito mais lento e controlado pelo Estado. O símbolo máximo dessa divisão física e ideológica foi o Muro de Berlim, erguido em 1961 para impedir a fuga da população do lado leste para o oeste. Essa separação só começou a ruir em 1989, com a histórica queda do Muro de Berlim, impulsionada por protestos populares e pela crise no bloco socialista no ano de 1990. A Alemanha foi oficialmente reunificando seus territórios em uma só nação, que existe até hoje. O grande desafio geográfico a partir dali, foi integrar essas duas realidades tão distintas, investindo massivamente para modernizar a infraestrutura e economia da antiga parte oriental, que estava muito atrasada em relação ao lado ocidental. Esse processo de integração ainda gera reflexos sociais e econômicos perceptíveis no mapa do país até os dias de hoje. Atualmente, a Alemanha superou grande parte dessas divisões e se consolidou como a maior economia da Europa e a terceira maior do mundo. Agora o Raul irá falar sobre o turismo alemão e sua importância. Para concluir o trabalho, eu vou falar sobre o turismo na Alemanha. A Alemanha possui muitos pontos turísticos importantes para a história mundial. Entre eles estão o Portão de Brandemburgo, que se localiza em Berlim e simboliza a união da nação, e o Castelo de Neuschwanstein, que é conhecido por sua arquitetura impressionante e por influenciar castelos de filmes famosos. Além desses dois que eu citei, a Alemanha tem diversas igrejas históricas, museus, parques e cidades que são visitadas por turistas do mundo inteiro. E ela também é conhecida por seu sistema de transporte moderno e a organização das cidades. A Alemanha é um país muito importante, principalmente por conta de sua história, mas também por conta de sua economia, cultura, turismo e tecnologia. E o seu desenvolvimento e influência fazem da Alemanha uma das nações mais importantes da história e da atualidade. Sobre os preços do turismo para a Alemanha,
a passagem de ida e volta do aeroporto de São Paulo para Berlim giram em torno de R$ 5.000. Já para Frankfurt, giram em torno de R$ 7.000. E a hospedagem gira em torno de R$ 200 a R$ 700. E se você ficar 2 semanas na Alemanha, considerando que você vai gastar com passagem, hospedagem, alimentação, lembrancinhas e outros fatos, você gasta cerca de R$ 20.000. Bom, esse foi o vídeo. Como o Guilherme falou, se gostou tá bom, se não gostou tá bom também. Foi isso, tchau.